de forma a que a empresa passe a pagar apenas um tributo sobre o lucro. Eu vou falar em seguida, entrar em detalhes para vocês, mostrar que isso não tem efeito nenhum do ponto de vista do financiamento da Seguridade Social. Apenas deixa de existir tributos vinculados à Seguridade e passa a ter uma base mais ampla sobre a qual é calculada esse financiamento. Essas medidas entrariam em vigor no segundo ano após a aprovação da emenda constitucional, ou seja, se aprovar em 2008, entra em vigor em janeiro de 2010, e teríamos um ano aí para regulamentar as mudanças. É um período curto, mas é plenamente factível de fazê-lo. E houve uma discussão sobre a extinção ou não do IPI e a incorporação do IVA federal, mas resolveu-se manter o IPI como um imposto com incidência seletiva, como cigarros e bebidas, e com função de política industrial e política de desenvolvimento regional, na medida em que o IPI define muitos benefícios, essencialmente, é importante isso para definir os incentivos da Zona Franca e a lei de informática, por exemplo. Agora, com isso, com a manutenção do IPI, é possível ter uma legislação do IVA federal muito mais simples. Se nós incorporássemos o IPI no IVA federal, nós íamos ter que incorporar, primeiro, ter um número muito maior de alíquotas, segundo, nós íamos ter uma legislação muito mais complexa para incorporar o uso do IPI como instrumento de política industrial e desenvolvimento regional. Por isso, optamos por manter o IPI e abrir uma enorme discussão de calibragem de incentivos da Zona Franca de Manaus. Agora, a ideia é limpar o IPI. A ideia é que todas as incidências do IPI, que não são importantes em termos de... não são importantes para a Zona Franca de Manaus, não são importantes em termos de política industrial, e não são importantes enquanto incidência seletiva, a ideia é limpar isso, botar alíquota zero e ajustar a cobrança na alíquota do IVA federal, que deve ter 2 ou 3 alíquotas. Bom, do ponto de vista do ICMS, o que nós estamos propondo? Estamos propondo extinguir, depois de um período de transição, extinguir o atual ICMS e criar um novo ICMS que teria uma legislação uniforme em todo o território nacional. Isso significa uma grande simplificação, em vez de 27 legislações, uma única legislação, e quero dizer aqui, muito mais simples do que cada uma das legislações estaduais. Segundo, alíquotas uniformes. A proposta, aqui eu não vou entrar em detalhe como seria feita a fixação das alíquotas, mas a ideia é alíquotas uniformes para a grande maioria dos bens e serviços, e para um número limitado de bens e serviços definidos em lei complementar, os estados teriam algum grau de liberdade para a fixação de alíquotas, definido na própria lei complementar. Por que isso? Porque se eu não der esse grau de liberdade, é impossível eu fazer uma transição em que nenhum estado perde receita e que não tem aumento de carga tributária. É impossível ter alíquotas nacionalmente uniformes para todos os bens e serviços e fazer com que nenhum estado perca receita e que não tenha aumento, ou não tenha aumento da carga tributária. Então, para dar algum grau de liberdade dos estados ajustarem sua arrecadação, em função de produtos que hoje já têm uma enorme divergência de alíquotas entre estados, só para dar um exemplo aqui, sei lá, álcool. Álcool tem alíquota de 12% a 25% na tributação de ICMS. Óleo diesel, a mesma coisa. Esses produtos, muito difícil você encontrar uma única alíquota que preserve a arrecadação de todos os estados. Então, para esses, nós vamos estar deixando, que vão estar definidos em lei complementar, teria possibilidade de algum grau de liberdade de fixação de alíquotas. E a legislação seria um sistema de débito e crédito, o mais simples possível, obviamente mantida o Instituto da Substituição Tributária, mas de uma forma muito mais simples do que existe hoje. Podemos passar? Bom, não, volta. Isso. Segundo, como nós estamos propondo acabar com a guerra fiscal? A proposta para acabar com a guerra fiscal é reduzir progressivamente a alíquota que é cobrada do ICMS que é cobrada no estado de origem. E a nossa proposta é fazer isso com uma transição longa, que se iniciaria no segundo ano após a aprovação da reforma, ou seja, em 2010, se aprovar esse ano, e terminaria no 7º ano após a aprovação da reforma, ou seja, 2015, e com esta redução da alíquota progressiva no atual ICMS, o que você faz? Você reduz progressivamente a força dos incentivos que já foram concedidos na guerra fiscal. Por que essa transição longa? Essa transição longa é necessária porque é técnica e politicamente inviável você acabar com a guerra fiscal do dia para a noite. Apesar da maluquice que é hoje o sistema de concessão e contra a guerra fiscal, o fato é que ele define um equilíbrio que define a capacidade competitiva das empresas. É impossível chegar de hoje para amanhã e falar, acabou, não tem mais incentivo da guerra fiscal, tanto do ponto de vista da capacidade competitiva, da estrutura competitiva das empresas, como do ponto de vista político. Por isso, nós estamos propondo uma transição
progressiva dentro do atual ICMS. E por que estamos propondo fazer a transição do atual ICMS e não no novo ICMS com legislação unificada? Porque se nós fizéssemos a transição, criássemos logo o novo ICMS, nós teríamos que definir que benefícios de guerra fiscal que já foram concedidos no passado que estariam recepcionados no novo tributo. E isso provavelmente ia virar a única discussão da reforma tributária no Congresso Nacional e muito provavelmente inviabilizaria a aprovação do projeto. Por isso, nós não estamos fazendo nenhum arbitramento com relação a benefícios que foram concedidos no passado. O que a reforma coloca é que eles vão perder força progressivamente ao longo do tempo e, com a criação do novo ICMS no 8º ano depois da aprovação da reforma, ou seja, em princípio 2016, com uma alíquota de 2% na origem, tecnicamente o ideal seria uma alíquota de 0%, mas para estimular os estados a fiscalizar o imposto, optou-se por manter uma alíquota de 2% na origem, que não estimula a guerra fiscal, esse é um ponto importante. Com a criação do novo ICMS com legislação unificada, acabaria completamente os incentivos da guerra fiscal. Podemos passar? Bom, tem um ponto importante aqui na discussão com os estados, que é um sistema de garantia de receitas em função do fim da guerra fiscal. Queria deixar bem claro, a reforma tributária ela tem o seguinte impacto para os estados. Se não houvesse guerra fiscal, a transição da cobrança da origem para o destino, ou seja, a redução progressiva da alíquota na origem, ela teria como efeito uma redistribuição de receita entre estados. Alguns perdem, outros ganham, e no agregado o efeito é totalmente neutro. Por conta do fim da guerra fiscal, os estados ganham receita, porque eles vão poder passar a cobrar o tributo que hoje eles não cobram. Ao longo da transição, já vai ter um impacto positivo sobre a receita dos estados. Nós estimamos esse impacto em algo entre 10 e 15 bilhões de reais de aumento da receita dos estados em função do fim da guerra fiscal. Ou seja, no agregado, o conjunto dos estados ganha com a reforma tributária. Esse é um ponto importante. Pode ser que nesse processo tenha algum perdedor? Pode ser. Pode ser que algum estado, o efeito da transição para o destino, a perda de receita resultante da transição do destino, seja menor do que o ganho que ele tem com o fim, com a redução e o fim da guerra fiscal. Pode ser que aconteça, pode. Mas, e para estes casos, nós estamos propondo um fundo de equalização de receitas. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como ele vai funcionar, mas a nossa ideia é discutir já agora, durante a tramitação da emenda constitucional, como é que vai ser a regulamentação desse fundo de equalização de receitas. Na semana que vem, já tem uma reunião agendada com os estados para discutir isso, para garantir, isso daqui vai ser feito em lei complementar, para garantir que nenhum estado vai ser prejudicado com a reforma tributária. Um ponto importante nessa discussão é o seguinte: quando a gente pega os dados dos estados, você soma o que todos os estados dizem que venderam para outros estados e compara com o que todos os estados dizem que compraram de outros estados, o volume de vendas é muito maior que o volume de compras, o que é impossível, logicamente, porque se um estado vendeu para outro, saiu de um e entrou no outro. Isso decorre de uma série de problemas, inclusive de sonegação, porque muitas vezes a transação sai como se fosse interestadual e fica no próprio estado, porque sai com uma alíquota mais baixa, e a fiscalização no varejo é muito mais complicada.